Os cabos submarinos são uma infraestrutura crucial para a conectividade global da internet. Eles são responsáveis por transmitir cerca de 99% dos dados internacionais. Sem eles, as comunicações globais seriam mais lentas e menos eficientes. Primeiro cabo submarino, 1850s, feito de cobre, foi usado para telegrafia. A ideia de conectar continentes por cabos submarinos surgiu no século XIX, mas a tecnologia da época era limitada. Os cabos são as autoestradas da informação, transmitindo grandes volumes de dados entre continentes. São cabos de fibra ótica instalados no fundo dos oceanos que conectam continentes e países, permitindo conexão em alta velocidade. Apresentam uma variedade de diâmetros que dependem de diversos fatores, como profundidade, capacidade de transmissão de dados e proteção contra elementos marinhos. Cabos instalados em águas rasas, onde o risco de danos físicos é maior, tendem a ser mais espessos e robustos. Já os cabos em águas profundas, onde as condições são mais estáveis, podem ser mais finos. Cabos com maior capacidade de transmissão de dados geralmente possuem um diâmetro maior, pois abrigam um número maior de fibras óticas. A proteção contra corrosão, abrasão e outros danos é fundamental. Cabos em áreas com maior atividade biológica ou em regiões com correntes marinhas fortes podem exigir camadas de proteção adicionais, aumentando o diâmetro. Os componentes típicos de um cabo submarino: fibras óticas, o coração do cabo, responsáveis por transmitir os dados. O número de fibras determina em grande parte o diâmetro do cabo. Revestimento metálico, geralmente feito de cobre ou alumínio, oferece proteção contra corrosão e fornece resistência estrutural. Camada de polietileno, isola as fibras óticas e o revestimento metálico, protegendo-as da umidade. A armadura, feita de arame de aço, confere resistência ao cabo. Camada externa, geralmente feita de polímero, protege o cabo contra abrasão e biofouling, acúmulo de organismos marinhos. Cabos de pequeno diâmetro, utilizados em águas profundas e com menor capacidade de transmissão, podem ter diâmetros de cerca de 17 mm. Cabos de diâmetro médio, cabos mais comuns, com diâmetros que variam entre 20 mm e 40 mm, utilizados em diversas aplicações. Cabos de grande diâmetro, utilizados em áreas com alta demanda de dados ou em águas rasas, podem ter diâmetros superiores a 50 mm. Com o desenvolvimento da fibra ótica na década de 1980, os cabos passaram a transmitir dados de voz, vídeo e internet em grande volume. Repetidores instalados em intervalos regulares ao longo do cabo, amplificam o sinal garantindo a transmissão em longas distâncias. Os cabos submarinos oferecem uma largura de banda significativamente maior do que as tecnologias baseadas em satélites. São mais baratos por bit transmitido em comparação com satélites. Ancoras de navios, terremotos podem danificá-los, causando interrupções na comunicação. Os cabos são considerados infraestrutura crítica para muitos países, sua segurança é uma preocupação constante para governos e empresas. A maioria dos cabos submarinos é enterrada a profundidades de até 6.000 metros, para protegê-los de danos causados por navios, terremotos e outros perigos. Os cabos submarinos da internet não pertencem a um único proprietário, mas geralmente são de propriedade de uma combinação de empresas privadas, consórcios internacionais e governos. Os cabos podem ser vulneráveis a espionagem e sabotagem. Existem navios especializados em reparar e instalar cabos submarinos, equipados com robôs e ferramentas precisas. Os cabos submarinos pertencem a grandes empresas de tecnologia, Google, Meta, Amazon, Microsoft, provedores de telecomunicações, consórcios internacionais e governos. Empresas como Subcom e NEC os constroem, mas geralmente não os possuem. A propriedade pode ser total como Google e Meta, ou compartilhada entre várias entidades, enquanto empresas menores alugam capacidade. Para não concentrar o poder, há regulamentações que equilibram o cenário. O futuro promete novas rotas e tecnologias, como o Cabo Maréia, que conecta Estados Unidos, Europa e África com mais de 11.000 quilômetros.
Gostou? Deixe o like.